Olha que impressionante essa história que eu vou contar para vocês, compartilhada por uma irmã, e eu vou compartilhar agora, repassar ela com a autorização da irmã, repassar ainda que sem os nomes, repassar essa história para vocês envolvendo política e religião, envolvendo o uso do poder da máquina pública e da religião. Olha só que coisa impressionante. Uma denominação que era histórica e se abriu para o movimento da visão celular em alguma dessas siglas famosas. Debaixo da liderança desse tal pastor, desse cabeça da igreja, tem mais de 1.000 igrejas e mais de 1.000 pastores cuidando dessas igrejas e uma quantidade assim impressionante de membros somando todas as igrejas. Essa irmã, juntamente com seu marido, eles eram da igreja sede desde que eram adolescentes. O marido dela veio a ser pastor, veio se tornar um homem de destaque até na região lá de onde eles vivem. Ele sempre teve o sonho de ser político, sempre teve sonho de se candidatar, de entrar para a área política. Só que olha só o que aconteceu. Nessa igreja, eles antes da eleição, eles escolhem quem será o candidato da igreja. Olha só, os membros da igreja, os pastores, não estão livres a votarem e a serem votados nas eleições comuns. Eles vão sempre escolher quem serão os candidatos da igreja e os milhares de pastores vão ter que apoiar esse candidato e os membros também terão que apoiar o candidato e todos eles serão cabo eleitoral desses candidatos. Coincidentemente, é sempre escolhido por um grupo reduzido de pessoas, o pastor líder deles e mais alguns selecionados a dedo. Eles fazem essa comissão para escolher quem vai ser o candidato, os candidatos do tal pleito, né? Coincidentemente, os escolhidos sempre são familiares desse pastor, desse líder aí supremo. E eles, então, colocam isso para uma Assembleia Geral dessa denominação e coloca que todos terão que apoiar e votar nesses candidatos. Sob pena de não fazendo isso, se ele souber que o tal pastor que está submisso a ele não fizer isso, vai ser punido, tendo até a expulsão da igreja. Enfim, esse casal, o pastor, além de ser pastor da igreja, né, o marido da irmã que contou a história, ele também era funcionário de uma empresa da igreja. Ele vinha durante muitos anos pedindo que o pastor presidente apoiasse a candidatura dele. E ele sempre dizia, não, vamos esperar, ia enrolando ele com o tempo. Os candidatos sempre seus familiares, inclusive não tinham assim uma moralidade cristã muito famosa, né? Mas mesmo assim eram os candidatos apontados por ele, todos tinham que votar. Até que um dia esse pastor e marido da irmã da história, ele fala assim, não, eu vou me candidatar, sou livre para isso, vou me candidatar aqui por conta própria, não preciso do apoio do pastor presidente, vou só avisar ele e vou fazer uma campanha aqui própria, né? Ele avisou, o pastor presidente tentou por dias fazer com que ele desistisse de se candidatar para não abrir a concorrência. Ele ficou irredutível e falou, não, isso é uma escolha de vida minha, eu gostaria muito de entrar na política, mas não conseguindo, um belo dia, o tal pastor, líder, ele liga para esse pastor que é submisso a ele, chorando, emocionado, dizendo, oh, meu filho, como eu gosto tanto de você, olha, faz o seguinte, pede demissão por escrito da empresa que é da igreja, e quando essa demissão vier, aí você vai mostrar para a comissão que decide, né, vai mostrar a sua confiança em mim, porque aí você vai se liberar do cargo e vai se colocar à disposição do cargo político agora. Todos vão te apoiar e eu vou te apoiar e eles vão ver que você acredita em mim. Então esse irmão fez a tal carta, ficou até tocado, né, com a ligação do tal pastor, dizendo à esposa dele, olha, ele realmente é nosso pai na fé aqui, ele gosta muito da gente e tudo mais. Ele entrega a carta para o pastor que leva na comissão. Então você imagina um mesão posto, o pastor presidente, o pastor interessado em entrar para a política, que fez a carta de demissão, abrindo mão dos seus direitos trabalhistas, e os demais sentados em torno da mesa. O tal pastor pega a carta em mãos e diz assim, olha, o pastor fulano fez a carta aqui se liberando da empresa aqui da igreja, e ele inclusive está pedindo dispensa do seu cargo de pastor e abrindo mão de todos os cargos relativos à igreja. Ele falou, não, peraí, não foi isso.
Eu não disse isso, eu disse só que estou abrindo mão do cargo da empresa, me pedindo demissão do cargo da empresa da igreja, não de deixar de ser pastor. Aí o pastor presidente falou, e tem mais, ele não vai ser o nosso candidato. O nosso candidato vai ser fulano, fulano, e ele então está saindo da igreja, dos cargos da igreja, volta a ser um membro comum e não vai ser o nosso candidato. Abriu o chão e aquele pastor que estava sendo enganado ali naquele momento, parece que ele caiu no buraco e ele sentiu aquele desespero de ver uma máscara caindo daquela maneira, ficou desesperado, depois contou à esposa, e esse pastor presidente chamou as milhares de igrejas que ele tinha e anunciou a todos os seus pastores que não poderiam apoiar o pastor fulano de tal, porque ele estava em rebeldia, ele pediu para sair da igreja, era para apoiar os candidatos dele, e quem fizesse o contrário do que ele estava dizendo seria expulso da denominação. Dito e feito, um dos pastores, desses mais de 1000 pastores, apoiou o seu amigo que ele confiava, ele foi expulso da igreja, foi requerido a chave da igreja local que ele presidia ali. E a história ficou dessa maneira. O pastor tentou fazer a candidatura por conta própria, os pastores tiveram que apoiar, como de costume, os candidatos do pastor presidente, e ninguém se levanta para contrariar, ninguém se levanta para dar opinião contrária. A omissão, ela é impressionante, a famosa espiral do silêncio. Ninguém se posiciona para dizer nada ao contrário. É como se fosse ameaçando uma quantidade de centenas de pessoas, e mais de 1000 pessoas sendo ameaçadas ali, e juntamente seus familiares e as suas ovelhas, e consegue colocar ali todo mundo sob o seu jugo, todo mundo debaixo da sua ordenança. Ninguém reage, porque você imagina, se uma pessoa chamasse todas essas pessoas para briga, ela conseguiria dar o golpe em 1, em 2, em 3, ela não conseguiria dar em todos, mas ninguém reage, fica todo mundo em silêncio, todo mundo amedrontado, e aquela situação ela permanece. O caso chegou até a mídia começou a falar disso, a mídia daquela região, entrevistas, as reportagens, porque aquele pastor era muito conhecido, então aquilo foi sendo colocado na mídia, foi um escândalo na região. A mídia foi tentar procurar o pastor presidente, só que então ele fez um vídeo na sua própria emissora, porque ele tem a sua própria emissora, ele dizendo que não vai em emissoras de pessoas que não são cristãs, de pessoas que são ímpias, de pessoas que são usadas pelo inimigo. Ele só vai em emissoras que são de pessoas usadas pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo dirige, pessoas íntegras, que a emissora dele é melhor porque não é uma emissora do mundo, então ele não deve nada a ninguém, ele não deve esclarecimento a ninguém. Tudo que ele dissesse seria naqueles poucos minutos ali e seria na sua própria emissora. Olha que conveniente, o cara que manda e desmanda, ninguém se volta contra ele, e os esclarecimentos que ele tem a dar vai ser na emissora dele, na sua assembleia, na sua reunião, nas suas decisões. É um cara que não tem a quem prestar conta. Então ele tanto tem um poder religioso muito grande, e agora ele tem um poder político impressionante, um poder político muito grande, porque cada candidato que ele coloca recebe uma quantidade de votos de forma automática muito grande. E no meio do discurso dele, ele diz assim: porque eu pedi a Deus quando eu era jovem para que eu fosse rico e fosse de determinada profissão e bem-sucedido. E Deus achou boa a minha proposta. Deus viu a minha proposta e gostou da minha proposta, então ele me fez rico e o melhor na minha profissão. E como Deus gostou da proposta que eu fiz a ele, ele diz: eu vou te colocar como ministro na minha igreja. Você vai presidir uma igreja. Então, Deus o fez ministro, e ele diz mais: e não tem ninguém tão bom quanto eu, que sou mestre nisso, doutor naquilo, graduado naquilo outro, não tem ninguém que possa me substituir. Então, com esse ar narcisista assim muito grande, ele coloca as palavras dessa maneira, o pastor ficou injustiçado com a sua família, a igreja ficou sob as suas ordens, ele botando essa banca toda. Não há na sociedade um meio muito claro de pegar esse tipo de pessoa, de fiscalizar esse tipo de pessoa, pessoas que agem dessa maneira. Deveriam existir leis e meios de fiscalização. Na verdade, a própria denominação, ela já deveria ter meios de fiscalizar, de corrigir, de resolver esses problemas de forma interna. Só que isso está sendo raro demais. As injustiças estão acontecendo, esse poder absolutista está acontecendo em muitas denominações, que se assentam milhares de pessoas para assistir esses pastores e ficam debaixo do jugo desses pastores, que nós julgamos não serem
pastores de verdade, são falsos líderes religiosos, são os chamados lobos. Então, essa sensação de injustiça, essa questão fica assim, um poder muito desproporcional, onde um engana, um obriga a fazer as coisas, impõe as coisas, e o outro, se não se submeter, ele vai ser espremido ao ponto dele pedir para sair, dele ser expulso de alguma maneira, dele ser empurrado para fora, e a vontade desse tal cara aí, que quer presidir a igreja do Senhor, vai prevalecendo, sem valor cristão, sem uma moralidade cristã, sem atitude de Cristo. O poder ele extrapola. Então tem um grande poder religioso, um grande poder econômico, um grande poder político. O que mais falta para esses caras, né? O que mais falta para esses tipos aí? Então as grandes denominações, os grandes poderosos aí da religião, eles vão ter essas influências no meio político e quem vai parar eles? Quem vai dizer contra eles? Porque se a pessoa tentar se posicionar contra, ela vai ser abafada, ela vai ser desmoralizada e vai ser exposta. Então é uma coisa assim muito, muito cruel que é feita. Nós temos que tomar cuidado. Você que é membro da igreja tem a hora de zelarmos pela noiva de Cristo, pela igreja do Senhor, de nos posicionarmos, porque o verdadeiro cristão, ele, como diz o apóstolo Paulo, é até bom que aconteçam dissensões nas igrejas para que os verdadeiros cristãos se manifestem. Então é hora dos verdadeiros cristãos se manifestarem, se posicionar contra a injustiça. Quando Pedro tratava os gentios e os judeus de maneiras diferentes, o apóstolo Paulo foi lá e repreendeu Pedro, ainda que Pedro fosse o cara, né? Mas Paulo foi lá e puxou a orelha dele. Que história é essa desse seu comportamento aí? Então nós podemos fazer isso e devemos fazer isso. Quando a gente vê o inocente sendo destratado, injustiçado, um bom cristão vai em defesa do inocente, que dirá dentro da igreja de Cristo. Então é hora da gente se posicionar. Nós precisamos acordar para isso, vendo injustiças como essa. A gente tomar uma atitude a respeito, falar, não ter medo. E o ambiente da igreja, para finalizar, o ambiente da igreja, ele tem que se tornar um lugar incômodo para os lobos. Tem que se tornar um lugar onde o lobo não vai deitar e rolar, onde o lobo não vai se sentir bem, onde ele não vai se sentir confortável. Nós temos que fazer um ambiente na igreja que seja incômodo, que seja um ambiente que o lobo fala, eu não vou ficar aqui, porque não é um ambiente para lobos. É um ambiente para os verdadeiros cristãos, pessoas amorosas, pessoas que buscam o caráter de Cristo e não pessoas que estão buscando o poder. Deus te abençoe muito, o Senhor faça uma grande obra na igreja brasileira e nos livre desses lobos e nos use, nós, os membros das igrejas, como seus obreiros, como vozes, como aquele que abre a voz profética, aquele que abre a voz contra esses abusadores. Grande abraço, Deus te abençoe.